Olá, meus queridos. Venho estar trazendo aqui agora para vocês um assuntinho muito comum em qualquer concurso que vocês venham a fazer de nível médio. Progressão aritmética, a nossa conhecida PA. O que é uma PA? Sequência na qual é somado um mesmo valor, um valor constante a cada termo, para que você, com isso, obtenha o termo seguinte. Bom, vamos lá. Na sequência 2, 5, 8, 11, você pode perceber aqui, ó, que a questão não vai te falar o que está acontecendo, você vai ver meio que pela lógica. Se eu só tivesse dois elementos, 2 e 5, ficaria um pouco difícil de distinguir. Não só 2 e 5, porque, por exemplo, se eu tivesse um outro par de valores, se eu, por exemplo, tivesse 2 e 6, eu não teria só com isso aqui como determinar o que estava acontecendo. Eu posso pensar que somou 4, ou posso pensar também que multiplicou por 3. Então ficaria meio difícil de eu deduzir já. Então é comum que a questão coloque pelo menos 3 elementos para que você deduza bem o que está acontecendo de termo para termo. E aí, colocando 4, não tem mistério nenhum, você sabe bem ali, ó, que no caso está somando 3, né? 2 por 5 somou 3, depois também somou 3 novamente. Esse valor constante que vai sempre sendo somado a cada elemento é o que a gente chama de razão. Aqui no caso a razão é 3. E na sequência de baixo, apesar de estar diminuindo, também é uma PA. Só que no caso é uma PA de razão negativa. Caso você fique na dúvida qual é o valor da razão, o que vale tanto para uma PA crescente como para uma PA decrescente é que a razão é sempre o termo da direita menos o termo da esquerda. Por exemplo, eu posso fazer aqui 11 menos 8, posso fazer 8 menos 5. Qualquer uma dessas contas aqui vai me dar 3. Assim como embaixo, 4 menos 6, 8 menos 10. Qualquer uma dessas contas vai me dar menos 2. Beleza, senhores? Então, quando você tem uma PA e quer a razão, é só você pegar o da direita menos o da esquerda. Belezão? Continuando aqui, você vai concordar comigo que numa sequência dessas aqui, se eu te falo quem é o primeiro termo e quem é a razão, eu posso te perguntar o termo que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser te perguntar aqui, se eu quiser saber, quem é o centésimo termo dessa sequência? Tem como você me responder? Claro que tem. Você poderia, de uma maneira meio tosca aqui, pegar o 2 e ficar somando de 3 em 3 até você chegar na centésima posição. Você poderia chegar nisso aí. Mas é claro que você não vai fazer isso aí no braço, você não vai fazer isso dessa maneira, porque você gastaria muito tempo. A fórmula que eu coloquei aqui serve justamente para você encontrar o termo da posição que você quiser, tendo apenas o primeiro elemento e a razão. E a fórmula é a seguinte: a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Dando nomes aqui aos termos, a1 é o primeiro, a n é o último, n representa o número de termos e o r é a razão. Notem que esse númerozinho que vai vir aqui embaixo sempre vai indicar a posição do elemento. Ou seja, se eu tivesse A2 seria o segundo, A3 seria o terceiro e assim por diante. Como n é o número de termos, a lógica é que a n seja o último. Por exemplo, digamos que a sequência tenha 50 termos. O n seria 50 e a 50 é o último, o 50º termo. Beleza? Vamos já para um exemplo, então? Então, meus queridos, vamos para esses dois exemplos aqui de aplicação da fórmula que a gente acabou de ver. Determine o 37º termo da sequência. A gente está vendo ali que tem 4 elementos e você meio que numa lógica vai ver o que está acontecendo de termo para termo. Bom, 13, 9, 5, 1 está diminuindo 4, então nós sabemos que é uma PA de razão menos 4. Vamos lá? O nosso primeiro elemento é o 13. A nossa razão, como está diminuindo 4, a nossa PA é de razão menos 4. O número de termos nós vamos colocar como sendo 37. Por quê? Nós temos essas reticências aqui indicando que a sequência ela vai infinitamente. Mas você vai parar aonde for conveniente. Lembra que a fórmula dava o último termo? A gente para no 37º. Então a gente coloca a sequência com 37 elementos, que a fórmula dando o último termo vai nos dar o 37º. Lembrando que a fórmula é a n igual a A1 mais n menos 1 vezes r. Então,
último elemento é igual ao primeiro mais o número de elementos menos 1 vezes a razão. E um bizuzinho, se liguem que o n daqui é sempre o mesmo n daqui. Então, se você colocou a sequência como tendo 37 elementos, automaticamente você vai obter o A37, o 37º termo, que é o último. Então, vamos lá? A37 é igual ao primeiro, 13, mais 37 menos 1, vezes a razão. Sempre que você for colocar um número negativo no lugar de uma letra, coloque com parênteses. Fica mais organizado e é o certo a se fazer. Bom, primeiro você faz aqui a continha, 37 menos 1, 36. Primeira conta dentro do parêntese, depois a multiplicação e, por fim, somando com aquele 13 ali. A37, 13. Vamos lá. 36 multiplicado por menos 4, essa conta vai ficar negativa. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 12, com 2 que foi, 14. E ali, 13 menos 144. Esse resultado vai ficar negativo. A gente faz 144 menos 13 e coloca o sinalzinho de menos. Você não é obrigado a fazer conta nenhuma de cabeça. Qualquer coisa, vai lá no cantinho e faz 144 menos 13, que você vai obter o valor 1, 4 menos 1, 3, menos 131. Beleza, meus queridos? Vamos para esse próximo aqui. Determine quantos múltiplos de 6 há entre 100 e 1000. Notem que eu falei entre, então já não incluiria o próprio 100 nem o próprio 1000. E de qualquer forma não vai incluir mesmo, porque nenhum dos dois é múltiplo de 6. Vamos lá. Para que o número seja múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e também de 3. Bom, múltiplo de 2 eles até seriam, né? Mas não são múltiplos de 3, de qualquer forma não incluiriam, porque é entre. Vamos lá. Qual o primeiro múltiplo de 2 e de 3 depois do 100? 102. A gente sabe que é múltiplo de 2 porque ele é par. E também sabemos que ele é múltiplo de 3 porque a soma dos algarismos dá o número que divide por 3, o próprio 3, né? Então, como são múltiplos de 6, eles vão de 6 em 6. 102, 108, seria o próximo. Você contando 6, 114. E vai assim até chegar no último múltiplo de 6 antes do 1000. Claro que você não vai fazer isso na mão, você não vai fazer isso no braço, a gente vai aplicar a fórmula. Mas vamos lá, né? Qual é o último múltiplo de 6 antes do 1000? Vamos pegar múltiplos de 2, números pares, para ficar mais tranquilo para a gente. 998, ele é par. Mas ele não é múltiplo de 3, porque se você somar os algarismos aqui, você vai ver que não dá um resultado múltiplo de 3. Isso aqui vai dar 18, né? 9 mais 9, 18, com 8, 26. 26 não divide por 3. 996, já esse aqui sim, dá 18, com 6, 24, divide por 3, então esse número aqui também divide por 3. Esse é o último múltiplo de 6, antes do 1000, esse aqui é o primeiro depois do 100. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou contando apenas os múltiplos de 6. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que saber quem é o primeiro e quem é o último, para que eu possa aplicar a fórmula. Na fórmula, nós temos o primeiro elemento e o último. Notem que aqui eu não quero mais saber quem é o último termo, eu já sei, 996. Eu quero o número de termos, eu quero o n da fórmula. Vamos lá? Como é que vai ficar então? O último termo, olha a fórmula, AN é igual ao A1 mais N, que é o que a gente quer, menos 1, vezes a razão. Como são múltiplos de 6, a razão é 6. Vai de 6 em 6. Beleza, meus queridos? Aqui, o que eu quero achar é o N e não o AN. O último termo eu já sei. Eu quero saber quem é a quantidade. Jogo o 102 para o outro lado, ele vai negativo. 894, certo? 6 menos 2 dá 4. 9 continua 9 e 9 menos 1, 8. 6, N menos 1. Está multiplicando, tanto faz quem está na frente e quem está atrás. Eu posso jogar esse 6 para dentro, fazendo a distributiva, chuveirinho, chuveirão, ou então eu passo o 6 para o outro lado dividindo. Qual dos dois vai ficar melhor? Tanto faz. Vou jogar o 6 para dentro, acho que vai ficar melhor. 894 é igual a 6n menos 6. O nosso amiguinho menos 6 vai para o outro lado mais, e somando com esse 894, nota que ficou até um valor tranquilo. Ficou 900.
igual a 6n. Até que agora a nossa continha não vai ter muito mistério. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. E 900 dividido por 6, dá para a gente fazer até direto. 9 dividido por 6 dá 1, sobra 3. E 30 por 6 dá 5, com mais zerinho. Há 150 múltiplos de 6 entre o 1000, entre o 100 e o 1000. No caso, começando no 102 e terminando no 996. Beleza, meus queridos? Meus queridos, dando prosseguimento aqui à nossa aulinha de PA, vamos dar uma olhadinha agora na fórmula da soma dos termos da PA. Mas antes de eu colocar a fórmula, vou mostrar aqui para vocês uma situaçãozinha que ocorreu na antiguidade. Certa vez, um professor mandou um aluno somar todos os números do 1 até o 100. 1 mais 2 mais 3 até chegar no 100, imaginando que ele fosse ter bastante trabalho na hora de desenvolver essa conta. O garotinho chegou lá e resolveu isso aqui em poucos segundos. Ele somou 1 com 100. 101. A ordem que for efetuada essa soma não vai fazer diferença mesmo. Ele foi e somou 2 com o 99. Também obtendo 101. 3 com 98, 101. E ele percebeu que daria sempre 101. Como você está obtendo um 101 a cada par, a cada 2 números você obtém um 101, você tem um total de 100 números, você tem 50 pares. 101 vezes 50 vai te dar o resultado. Maneiro, né? E através dessa ideia, desse raciocínio, que foi desenvolvida a fórmula da soma dos termos da PA, porque o que a gente acabou de fazer ali nada mais foi do que somar os termos de uma PA. A fórmula da soma é Sn, indicando a soma dos n termos. Notem que o que foi somado para obter 101 foi o primeiro com o último, jogando em termos da PA, A1 mais AN. E a gente multiplicou pela metade do número de termos, ou seja, A1 vezes AN, A1 mais AN, mesmo, A1 mais AN, primeiro elemento mais o último, vezes o número de termos, dividido por 2. Tanto faz se esse 2 está embaixo só do n ou embaixo de toda essa conta aqui, no final das contas dá no mesmo. Então, A1 mais AN vezes n sobre 2. Beleza, senhores? Continuando aqui, vamos já então dar uma olhadinha num exemplo para a gente assimilar bem essa nossa fórmulazinha ali. Determine a soma dos elementos que estão nessa PA. 3, 10, 17, já podemos ver ali que está somando 7, né? 24, chegando ali até o 150. O que a gente vai fazer? Determinar aqui, ó, o A1, que é 3, o AN, o último termo, que vai ali na fórmula, 150. A gente sabe que a razão é 7. A razão ela não vai na fórmula da soma. Porém, a gente não tem como aplicar já a fórmula da soma, porque a gente não sabe quem é o n. A gente não sabe o número de termos que tem nessa sequência aqui. Então, antes, nós temos que achar o n. Através daquela nossa primeira fórmula, a fórmula do termo geral. E logo em seguida, a gente vai achar a soma dos n termos. Então, vamos lá? Aplicando aquela primeira formulazinha do termo geral para a gente achar o n. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a nossa razão, 7. Jogo o 7 aqui para dentro multiplicando e o 3 ele vai lá para a esquerda. 1, 4, 7, porque ele vai negativo. 7n menos 7, beleza? O 7 multiplicando. Esse 7 vai para o outro lado somando, ele está menos, vai para o outro lado mais, e 147 mais 7, 154, é igual a 7n. Nós vamos dividir 154 por 7, ninguém é obrigado a fazer essa conta de cabeça, você pode no cantinho fazer a conta, mas aqui acho que está tranquilinho. Vamos lá, 15 dividido por 7 vai dar 2, sobra 1, aí vai ficar 14, 14 dividido por 7 dá 2. São 22 termos ao longo de toda essa sequência aqui. Ao longo dessa reticência aqui, nós teríamos, né, do 3 até o 150, 22 termos. Agora, com esse n igual a 22, aí sim a gente joga na fórmula da soma. A soma desses elementos vai ser igual ao primeiro
mais o último, vezes nosso 22 sobre 2. 3 mais 150, 153, vezes 22 sobre 2. Tanto faz aqui você multiplicar por 22 e depois dividir, ou simplificar o 22 com 2, vai ficar melhor, isso aqui dá 11, e você depois fazer a continha. 153 vezes 11. Como eu falei para vocês, ninguém é obrigado a fazer a conta de cabeça. Você pode aqui no cantinho efetuar. 153 vezes 11, 351, 351, 1683. 1683 é o resultado dessa nossa continha aí. Beleza, meus queridos? Então, com isso, a gente fecha esse nosso conteúdo de progressão aritmética. Um forte abraço e até a próxima. Meus queridos, professor Isidoro na área, venho trazer aqui um bizuzinho para vocês, muito recorrente dos concursos. Questão de PA, e a questão coloca uma quantidade de termos ímpar. Quando coloca uma quantidade de termos ímpar, no caso aqui coloquei como exemplos 3 e 5 elementos, você pode fazer o seguinte: para você enxugar essa quantidade de letras, você pega esse carinha do meio aqui, ó, e chama ele de X. Pega o carinha da frente e pensa, numa PA você não vai sempre somando a mesma coisa? X mais R, ou seja, a razão. E o de trás você vai chamar de X menos R. Aqui é a mesma coisa. O bizu é que a quantidade de termos seja ímpar, porque aí vai ter exatamente um carinha no meio. Se a quantidade de termos for ímpar, você faz isso aqui, ó. Você parte do meio, vai somando para a direita e diminuindo à medida que você vai voltando, colocando os termos à esquerda. X menos R e aqui X menos 2R. O bizu disso aqui é que você não chega a precisar aplicar fórmula nenhuma para resolver esse tipo de questão. Determine o termo central numa PA de 3 termos, onde a soma destes é 21. Olha o esquema. X é o do meio, X mais R é o da frente e X menos R é o de trás. A soma deles não é 21? E qual é a grande jogada de você escrever dessa forma? Cortou o R com R aqui, ó. 3x é 21. E você lembra que x era o próprio termo do meio aqui, ó? E a resposta está aqui, x igual a 7. Beleza, meus queridos? Então, se ligue nesse esqueminha aqui, muito recorrente nos concursos e que você pode aplicar nas questões de PA. Beleza, queridos? Forte abraço a todos e até a próxima.